5 motivos do porquê você deveria escolher o norte de Portugal e não a região sul. Lembrando que esse vídeo eu não tô falando literalmente sobre a região sul, mas sim uma das regiões mais procuradas por ser uma região de bastante calor, ser uma região bem quente. Sim, vamos botar de nomenclatura nesse vídeo, que é uma região centro-sul. Mostrar aí pra vocês no mapa, que é essa região aí de Lisboa pra baixo, tá? Porque eu não quero falar região centro, porque no centro tem muitos locais bons, tipo Leiria, um exemplo, mas também não é a região sul, porque, por exemplo, Lisboa não faz parte do sul de Portugal, e sim da região central. Por isso que eu vou botar aí na nomenclatura desse vídeo, só pra você ficar ciente do que eu estou falando, que é essa região centro-sul. E o primeiro motivo é o aluguel. Vamos lá, logo reto, direto, sobre a realidade? Por exemplo, se você for procurar um aluguel no distrito de Lisboa, eu não tô falando da cidade, tá? Porque na cidade é muito mais cara. Tô falando do distrito de Lisboa, que é aquela região grandona toda, que é como se fosse o estado. Você acha aí, em média, um T1, que é um apartamento de 1/4, por 1.300 euros mensais. E aí você deve estar se perguntando, Ai, Mila, mas aí você botou mais caro. não, meu amor, essa é a média realmente. Eu pesquisei e procurei bastante para tentar encontrar o mais barato. E com muita pesquisa, o mais barato que eu encontrei foi um T2, que é um apartamento de 2/4, por 900 euros. Mas assim, é numa área que a rua não é muito larga, então não tem onde estacionar. Então, tipo, se você tiver carro, você vai ter que estacionar muito distante e ir para casa andando, o que acaba sendo incômodo, por exemplo, na sua compra de mês ou na sua compra de semana do supermercado. Mas, como vocês gostam sempre de pedir o menor preço, né? Com muita pesquisa, o menor preço que eu encontrei foi esse. Mas a média que você encontra mais ou menos de um T1, que é um apartamento de 1/4, é de 1.000 a 1.300 euros mensais em Lisboa, ok? Se você, por exemplo, não quiser ir para uma casa, um apartamento sozinho, você quer ir para um quarto, tá? Um quarto onde você divide os outros cômodos da casa. Um quarto em Lisboa fica numa média de 600 a 700 euros mensais. Agora vamos para o norte? Como eu estou comparando o distrito de Lisboa, não fui, por exemplo, para outro distrito tipo Faro, então vou pegar aqui o maior distrito da região norte, que é qual? A região do Porto. Se a gente abrir, por exemplo, esse mesmo site, que é o site do Idealista, escrever lá Porto, botar toda a região, foi igualmente que eu fiz em Lisboa, e apertar em buscar, logo de cara, o primeiro anúncio, o mesmo T1, sem pesquisa, o primeiro anúncio que apareceu, sai por 900 euros. Ou seja, uma diferença de 350 euros. Sendo que eu não tô lhe dando ainda o valor da média dos valores dos apartamentos aqui na região do norte, mais cara, tá? Que é a região do Porto, que claro, se você for para outras regiões do norte, tipo Braga, Vila Real, Viana do Castelo, enfim, você acha valores ainda melhores. Mas, como eu joguei Lisboa, joguei aqui na região também mais cara do norte, que é a região do Porto. Mas a média de um apartamento de 1/4 aqui para vocês, vou deixar até uns prints para vocês terem noção, varia de 600 a 700 a 750 euros mensais. Então, isso é sem muita pesquisa, tá? Sem procurar os mais baratos. Só na primeira página, se você rolar, você já vê que essa média de preço de 600 até 750 euros o T1. Você até pode achar mais caro, sim, 900, 1.000, 1.200 euros, só que também são apartamentos com mais estrutura. Normalmente tem piscina ou fica localizado em frente à praia, enfim, né? Possuem requisitos imobiliários que agregam mais no valor do apartamento. Mas a média, do mesmo jeito que eu te falei que a média em Lisboa é 1.000 euros, tipo, eu mostrei um apartamento de 1.300, eu sei que a média é 1.300, mas tô jogando pra baixo pra gente tentar fazer uma comparação mais justa pra aliviar o lado ali da região centro-sul, né? Então, a média do valor de um apartamento em Lisboa é de 1.000 a 1.300 euros, um apartamento de 1/4, enquanto a média aqui na região mais cara do norte, que é Porto, você vai achar aí de 600 a 750 euros mensais. Ou seja, se a gente fazer uma continha básica, bem leve, só de você escolher a região mais cara do norte, ao invés de, por exemplo, Lisboa, você terá uma economia de 550 euros mensais. Isso mesmo, é só fazer a conta, tá? E eu já podia parar por aqui. Eu acho que só nesse item eu já te convenci, não? Que o norte de Portugal é muito mais promissor do que você ir para a região sul e centro-sul ali de Portugal. Mas calma, são 5 motivos, ainda tô no primeiro. O segundo é
custo de vida mais barato. Você já viu no tópico anterior que o aluguel, a gente nem precisa conversar referente à comparação, né? Mas não para só por aí referente a custo de vida. Você vai economizar sim no aluguel e você viu que é uma economia bem grande, mas isso também vale para supermercados, por mais que sejam supermercados de rede. Quem fala que o valor é tabelado porque o supermercado é de rede tá mentindo, ou porque nunca fez a comparação no mesmo supermercado aqui no norte para um supermercado no sul. O valor varia até mesmo dentro do próprio norte, gente. Por exemplo, o valor que é no interior de Braga não é o mesmo valor da capital de Braga. Então, esse valor varia muito. E isso também vale para as regiões norte e sul. Então, por exemplo, se você for para o supermercado, você vê que carne, aquela carne específica daquela marca, é muito mais barata aqui no norte do que na região sul. E não para por aí. Bares, cafeterias, restaurantes também são bem mais caras, até porque Lisboa, por ser capital do país, acaba atraindo muito turista aqui. Então, os valores sim, eles acabam inflacionando, principalmente nessa questão de diversão. Só para você ter uma noção, um fino, né, que é a cerveja, o chopp daqui, que aqui no norte chamamos de fino, você encontra facilmente por €1, €1,20, no máximo €1,50. Tu toma um fino, ok? Isso eu tô falando em cafeteria e em restaurante, não tô falando em festa. Porque em festa, local fechado, claro que realmente o valor sobe, em feiras e etc. Mas a média que a gente tem aqui, no dia a dia, qualquer lugar que você para, é €1, €1,20, €1,50 no máximo, com o nortenho já falando que é caro. Enquanto esse mesmo chopp que lá embaixo, na região, eles chamam de Imperial, você vai pagar no mínimo €2. Então vamos supor que você tome apenas um chopp por fim de semana no mês, tá? Então você toma um chopp sábado, um chopp domingo. Toma 2 chopps por semana, ou seja, toma 8 chopps por mês. Se você fazer essa conta no norte, €1,50 vezes 8 dá €12. É claro que eu sei que você não vai beber apenas 8 chopps no mês, você vai beber muito mais, né? 8 finos, imperial, como você quiser chamar. Mas o que eu tô fazendo aqui é uma base de cálculo de comparação para você ter noção dessa diferença. Agora vamos lá, se você descer para a região sul, centro-sul, ali Lisboa, Algarve, Faro, esse mesmo chopp fino que lá chamam de imperial custa aí no mínimo, tô jogando baixo, €2. Então você faz 2 vezes 8 que dá €16 mensais. Só aí, numa conta básica mínima, você já economizou €4. E estamos falando de cerveja, que é uma coisa tão simples, uma coisa tão supérflua e que você toma não é só uma, você toma 3, 4, 5, 6. Então eu fiz uma comparação. Por exemplo, se você toma 8 cervejas num fim de semana, aqui no norte você vai pagar €4 a menos do que se você estivesse no sul ou na região ali centro-sul de Portugal. E o terceiro ponto é, calma, você tá me assistindo até agora, né? É porque tu tá gostando do vídeo, tá ansioso, tá tipo, Pelo amor de Deus, Mila, eu nem sabia que o norte era isso tudo. Agora entendo porque tu mora aí no norte há 5 anos e não arreda o pé desse lugar. calma, eu vou te falar todos os 5 pontos, mas antes, que eu sei que você tá gostando demais desse vídeo, deixa seu like. Basta clicar nessa mãozinha que tem aqui embaixo, não custa nada e dura 2 segundos, tá? E se inscreve também aqui no canal. Aqui do lado tem um botão vermelho escrito inscreva-se ou inscrever-se. Pronto, é só clicar, ele vai ficar cinza e você já é inscrito. E por que você deveria se inscrever no canal? Porque você tem benefícios, como por exemplo, eu sempre te mantenho atualizado com notícias, informações e dicas úteis sobre Portugal. Vamos para o terceiro ponto, que é segurança. Que inclusive para mim é o que mais impacta de eu estar aqui na região norte e gostar tanto, tá falando bem aqui para ti sobre a região norte. Para mim impacta até de forma mais positiva do que o aluguel e o custo de vida. Por exemplo, para mim, o aluguel e o custo de vida tem menos importância do que a segurança, mas cada um analisa o seu ponto, né? Então, eu tô falando todos para você analisar o que é melhor para ti. A maioria dos casos de violência que acontecem em Portugal são na região sul, principalmente naquela região ali do distrito de Lisboa. Então, os casos de sequestro, os casos de roubo, furto, inclusive, eu já ouvi, tipo, a postura de quem mora nessa região é completamente diferente da postura de quem mora aqui no norte. Por exemplo, ter alguém te esperando no fundo da escada para te furtar, ou você ter atenção a cuidado, a bolsa, andando pelo centro porque podem meter a mão na tua bolsa e roubar a tua carteira e você não sentir. Lá
você escuta como se fosse, tipo, normal. Olha, cuidado com a bolsa. Senão tem um pickpocket que pode meter a mão na sua carteira. Enquanto aqui no norte, isso pra gente não é normal. Isso pra gente é anormal, é preocupante. Tipo, quando alguém fala isso, a gente fala, como? Aonde? Não, vamos denunciar, isso não pode. Tipo, é como se fosse um absurdo, uma coisa de outro mundo. Claro, tem umas questãozinhas aí, né, não é em todos os locais. Por exemplo, no Porto, ali na estação de São Bento, todo mundo sabe do negocinho ali do que fuma, né? Que fica os caras ali na frente oferecendo. Mas assim, eles só ficam vendendo um negocinho que fuma, que por sinal, pra quem não sabe, aqui em Portugal não é ilegal. Então, o consumo é legalizado. Então, por mais que nós brasileiros possamos achar estranho ter um cara lá vendendo a erva, é ilegal a venda. A venda é ilegal. Ele está cometendo um ato ilegal. Mas o consumo aqui não é ilegal. Então, teoricamente, é uma ilegalidade que não é ilegal. Enfim, né? Deu pra entender. Só que assim, eu não vou mentir pra você. Não existe apenas casos de violência na região centro-sul de Portugal. Claro, os que trouxeram mais impacto, os que acontecem com mais frequência são sim nessa região. Mas também acontecem alguns casos aqui no norte, como por exemplo, esse mês a gente teve um caso que abalou muito, e é o que acontece aqui no norte. Quando isso acontece aqui, abala todo mundo se junta para tentar achar o culpado e punir ele. Por exemplo, ocorreu o caso recentemente do menino Miguel, um português que foi brutalmente tirado a vida dele porque ele estava numa discoteca na região de Braga, né, da universidade ali de Braga, e ele viu homens, inclusive eram brasileiros, infelizmente, me dói o coração falar isso, mas homens que estavam minando bebidas de menino, ou seja, estavam colocando drogas nas bebidas das meninas para poder fazer o que você já sabe, né, o que infelizmente essas pessoas, homens de mau caráter, fazem e não dá uma paz na vida da mulher. Esse menino português viu, alertou o segurança, e aí o segurança sobre a situação, em vez de ele intervir, ele simplesmente brigou e expulsou os caras que estavam drogando as meninas e o coitado do Miguel. Expulsou todos pra fora da discoteca. No lado de fora, esses homens, acho que foram 3 homens, se não me falha a memória, agrediram o menino até ceifar, tirar a vida dele. E foi um caso assim que abalou a todos, passou em todos os jornais, foi algo muito complicado. Pra gente é algo que não é comum, então foi algo revoltante. E todo mundo se mobilizou e hoje, nesse exato momento, os culpados já foram presos. Então sim, pode existir violência, não vou mentir pra você, só que são casos que pra nós não é algo normal. É algo muito raro de acontecer comparando as regiões aí de centro e sul de Portugal, onde furtos, roubos, enfim, esse tipo de atitude é algo mais comum, vamos assim dizer. E o quarto ponto é menos concorrência no mercado de trabalho. Esse aí é bom demais. Sim! Aqui no norte, você vai ter menos concorrência no mercado de trabalho. E aí você deve estar se perguntando... Mila, menos concorrência, mas aí paga menos, né? O pior que não. O mesmo que você vai receber nessas regiões aí de baixo é o mesmo que você vai receber aqui em cima. É o mesmo salário. Com as qualificações que você tem, você vai receber a mesma coisa. Tirando o mercado artístico, tá? Porque realmente a área artística de Portugal tá focada ali, artística e política, tá focada ali na região de Lisboa. Então, por exemplo, se você é desse meio de arte ou desse meio político, talvez você seja forçado a ficar em Lisboa porque as únicas ou talvez as maiores oportunidades estejam ali naquela região. Mas se você não é do meio artístico e nem do meio político, cara, os trabalhos são divididos de forma igualitária ali por todo o país. Do mesmo jeito que tem muita produção na região sul e centro-sul de Portugal, tem muita produção aqui no norte também. Aqui no norte também tem porto, tem bastante fábrica, bastante turismo e movimenta também bastante a economia do país. A diferença é que aqui tem menos pessoas e, por consequência, menos concorrência. E o quinto ponto é tranquilidade. Se você pegar esses 4 pontos que eu acabei de falar para você e fazer uma análise, aluguel mais barato, menos concorrência no mercado de trabalho, você vai receber o mesmo salário, seu custo de vida vai ser bem mais em conta, é uma região bem mais segura, principalmente para nós mulheres. E aí, o que faz a gente resumir ao quinto ponto, que é tranquilidade. Porque aqui você vai ter uma tranquilidade de pagar o seu aluguel com um pouco mais de facilidade, né? Então, por exemplo, na região centro-sul, você vai se sentir forçada a estar 2, 3,
4 empregos fazendo extra para pagar as contas, aluguel caro, custo de vida caro, mercado caro, você quer ir num restaurante, é caro. Então você vai ter que trabalhar mais para sustentar esse custo de vida maior. Enquanto aqui você vai receber o mesmo salário, o custo de vida vai ser um pouco menor do que dessas regiões. E, gente, eu fiz umas comparações com Lisboa. Se você fazer essas comparações com Algarve e Cascais, é absurdo os preços, principalmente no verão. É como se fosse considerado uma região de rico. Eu até brinco, né? Que tem gente que fala assim, Ai, porque eu quero morar em Cascais, mas o aluguel aí tá tudo caro, eu não consigo achar nada barato. eu brinco e falo, meu amor, você tá comprando uma casa onde a Madonna tem casa. Você quer pagar barato numa região onde só artista mora. É que nem você falar que quer achar uma casa de R$500 na Alphaville. Tu não vai achar, tu até acha na Rocinha, tu até acha numa favela, né? Mas em Alphaville você não vai achar esse valor. Então a mesma coisa é você falar tipo, nossa, mas eu não tô achando aluguel barato. Camila, esses 1.000 euros que você falou, eu não tô achando aqui em Cascais, em Algarve, em pleno verão. Então, meu amor, é porque você tá numa área de rico, né? Às vezes você tem que se mudar para uma área que seja equivalente à sua classe social. A gente também precisa ter consciência referente a isso. Mas a região norte você vai ter uma vida muito mais tranquila, tanto financeiramente falando, quanto realmente de forma segura. Agora, vamos aos pontos negativos? Vou dar um resumo rápido que você deve estar cansado da minha cara, né? Mas vamos lá. Primeiro ponto negativo, frio. Sim, aqui é uma região mais fria. Inclusive, a maioria das pessoas imigram e vão logo para essa região sul de Portugal, porque lá é muito mais quente. No inverno, aqui a gente chega a dar 0, 2, 5 graus. Quando fica uma temperatura legal, dá 10 graus. Então, frio aqui é uma problemática. Enquanto nessa região sul, no inverno, você pega temperaturas de 13, 14, 16. Então, é bem mais quente do que aqui em cima. Por isso que muitas pessoas, inclusive, escolhem a região sul, mesmo comparando os preços dos aluguéis mais caros. Se a pessoa tem condição financeira de pagar esse aluguel bem mais caro, tem um custo de vida bem mais alto. E não faz diferença de forma negativa na condição financeira dela e nem na qualidade de vida dela, então a pessoa acaba escolhendo aí essa região sul por ser mais quente, sendo que no verão também é bem mais quente. Mas no verão, fica tranquilo, tá? Aqui no norte também é um inferno, a gente fica tipo 30 graus, 31, 32, 35, meu amor, é um calor que a gente reza pro inverno. E o segundo ponto negativo é vida pacata. Pacata até demais. Então, se você é uma pessoa da agitação, da balada, cara, vai pra capital, vai pra Lisboa. Lá é um inferno de gente, tem gente até saindo pelas cabeças. Já é metrô cheio, é trem lotado. A vida que tu tem em São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, é igualzinha na região de Lisboa. Você vai ter que pagar baldeações para ir pro seu trabalho, não tem como fazer andando porque é um lugar muito grande, tem muitas pessoas. Você também vai lidar com várias nacionalidades. Enquanto aqui no norte a vida é muito mais pacata, muito mais tranquila. Sim, tem regiões tipo Porto, Braga, que tem a parte da discoteca, das festas, a Noite Branca então de Braga é magnífica, o São João do Porto é colossal, é muito grande. Mas comparando a Lisboa, é minúsculo. Lisboa tem uma parte que se chama Baixa da Lisboa, onde tem festa todos os dias de madrugada. E aqui a gente não tem isso aqui no norte. Não temos uma rua onde tem festa todos os dias de madrugada. O terceiro ponto, aqui o português é raiz. Na região centro-sul, como eu falei pra vocês, é uma região muito miscigenada. Os portugueses tiveram muito contato com outras nacionalidades, não só brasileiros, indianos. Eles também tiveram contato com ingleses, alemães. É uma região que tem bastante turista, então é uma região muito mesclada. Tanto que o próximo ponto que eu vou falar, que eu vou manter segredo, mas daqui a pouco eu vou falar pra vocês, é um ponto que ocorre por causa dessa miscigenação. Então, o português lá talvez seja um português mais leve, que talvez entenda um pouco mais outras culturas e aceite mais outras culturas. Enquanto aqui no norte, o português é raiz. É aquela festa que você vai, tem sim, às vezes, uma musiquinha eletrônica e tal, mas é aquela festa raiz, com castanheira, todo mundo vestido com roupa local e tururu, 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 dançando lá. É um português raiz. A forma de falar, as brincadeiras também são completamente diferentes. Até um ponto que as pessoas falam assim, que o português é grosso. eu quero quebrar logo esse tabu. Para nós brasileiros,
O português é grosso porque a gente não entende a brincadeira deles ou a forma deles brincarem. Como eles não entendem a nossa brincadeira. Só pra você ter noção, um dia eu fui fazer uma brincadeira com uma portuguesa, ela tinha 30 e poucos anos, 31, 32, e eu fiz de deboche. Eu falei um deboche. Aí ela parou assim e ficou me olhando, tipo, eu percebi que ela não tinha entendido que era uma brincadeira. Eu falei pra ela, Flana, é brincadeira. E eu falei rindo, né? Eu fiz o deboche rindo. Aí ela falou assim, Mas não percebi. eu falei, então, é deboche, eu tô debochando da tua cara. Aí ela, Deboche, o que é isso? Aí eu falei, é quando você quer falar alguma coisa, mas não é aquilo que você quer falar, entendeu? Ela, Não. Se tu não queres falar algo, tu não falas algo. Tu falas o que tu queres falar. então, você tem noção, tipo, que pra nós brasileiros, zoeira, deboche, ironia é comum, aqui eles nem sequer entendem. Já a brincadeira deles é completamente diferente, como, por exemplo, a pessoa fala algo super sério, a outra pessoa responde super sério, como se estivesse brigando os dois, e no final eles riem. E por último, que eu acho que eu já me estendi demais, que é um ponto negativo que talvez possa influenciar, é o idioma. Os lisboetas, principalmente, falam português muito mais limpo, vamos assim dizer. A gente consegue entender um português muito mais aberto, bem parecido com o nosso brasileiro, inclusive, as palavras e tudo. Então, mesmo você nunca tendo contato com o português de Portugal, com o lisboeta, você consegue entender perfeitamente o que ele fala de primeira, mesmo ele falando rápido. E isso vale também para outras regiões ali do centro e do sul, que é o que eu tô falando aqui para vocês, que é um português mais assim, mais para falar. Então a gente entende que nós falamos assim. Enquanto aqui no norte, o português é extremamente fechado, com palavras super locais, com gírias super locais, que é como se fosse aquele português coloquial que a gente vê no Brasil como português coloquial. É assim que eles falam aqui. Então, por exemplo, se você nunca teve contato com o português de Portugal, aqui no norte, ele fala e você pensa que ele tá falando inglês, russo. Você não entende nada. E ele tá falando literalmente o mesmo idioma. Enquanto ele te entende perfeitamente, porque eles aqui consomem muito a nossa cultura, novelas, músicas e etc. Nós, por não termos contato, quando a gente fala com o português do norte, a gente não consegue entender muito. E se você for para um açoriano, meu amor, eu tô 5 anos aqui, até hoje eu não entendo açoriano. Mas a gente tá falando de norte e sul, então tem essa questão do idioma, mas também é uma coisa que você, em uma semana e meia, já tá adaptado. Inclusive, se você tá se programando, se planejando para vir aqui para Portugal, tá pensando agora na região norte, né? Depois desses motivos que eu acabei de lidar, deixa eu falar uma coisa, eu posso te ajudar no seu planejamento. Eu criei um projeto que se chama Projeto Imigrante de Aço, que é o meu último projeto, onde eu te ensino basicamente tudo pra você que tá aí querendo vir pra Portugal, mas tá tipo meio perdido. Meu Deus, onde é que eu começo? Como é que eu faço? Pronto, lá nesse projeto eu te ensino tudo, tá? Desde o visto, como solicitar o seu visto de procura de trabalho, a como fazer todos os documentos, NIF, NIS, atestado de morada, autorização de residência, agendamentos na AIMA, enfim, como também a como fazer um currículo, como conseguir um trabalho rápido, como conseguir um trabalho que paga bem, como você ganhar dinheiro aqui no país empreendendo, mas empreendendo de forma legal, como você comprar uma casa aqui no país sem investir nada, dar nada de dinheiro, zero entrada, zero de imposto, financiada 100% pelo banco, enfim, tudo isso e muito mais eu ensino lá no Projeto Imigrante de Aço. Então, se você quiser se inscrever para aproveitar essa baita oportunidade e vir mais do que pronto para Portugal, o link tá aqui na descrição desse vídeo. E é isso. Agora me conta, você prefere a região norte ou sul de Portugal? E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui. Assim que eu ver seu comentário, eu respondo na mesma hora. Muito obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo.